Aleluia. Bom dia, gente, graça e paz. Deixa eu ver se eu consigo ficar um pouquinho de lado aqui para ver vocês. Então, é uma honra estar aqui mais uma vez, reunidos para estudarmos sobre a palavra de Deus. Amém? E nós estamos nesse mês falando sobre a carta de Tiago. Foi dado o início no domingo passado. O pastor Lucas Dantas falou, né? Eu trouxe uma introdução acerca dessa carta e fez a análise conosco do capítulo 1 e 2. Hoje, começou domingo passado, hoje a gente vai estar encerrando. É uma carta pequena, são apenas 5 capítulos. Então hoje a gente vai estar fazendo o capítulo 3, 4 e 5. Ok? Então prepara aí tua Bíblia, abre no livro de Tiago, capítulo 3. Eu vou contextualizar para aqueles que não tiveram a oportunidade de vir domingo passado, só para que a gente entenda o contexto dessa carta aqui, tá? Esse Tiago, tivemos vários Tiagos, né, quando nós lemos no Novo Testamento, mas esse Tiago especificamente, né, o Tiago, irmão de Jesus, ele não era um dos 12 apóstolos, tá? Na verdade, os irmãos de Jesus nem acreditavam nele quando eles estavam aqui, né, quando ele estava aqui na terra, pregando, ministrando. Então, Paulo fala que Jesus, depois de ressurreto, apareceu, né, aos discípulos, aos seus discípulos, apareceu também a mais de 500 pessoas, e também ao seu irmão Tiago, ok? Nós encontramos também nas Escrituras que Paulo se refere a ele como uma das colunas da igreja de Jerusalém, tá? Igreja essa que teve o epicentro ali em Jerusalém. Nós sabemos que a grande comissão foi para se espalhar por todo o mundo, mas ele começou em Jerusalém. Como você joga uma pedrinha no lago, e aonde ele bate, a partir dali ele vai formando ondas e se espalhando. Pronto, Jerusalém foi o epicentro, aonde de fato a igreja começou, e a partir de lá começou a se espalhar por todo o mundo, ok? Essa carta aqui, ela tem uma característica de uma carta circular. Não é uma carta como algumas outras que a gente vê, por exemplo, as cartas de Paulo, que ele trata com alguém especificamente, a um lugar específico, né, um assunto específico, como carta aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios. Paulo, né, tinha essa pegada aí. Tiago, ele vai escrever como uma carta circular mesmo, até porque essa carta foi escrita para os judeus, né, dispersos de Jerusalém, perseguição muito grande dos romanos. Então essa igreja começou na perseguição, né, se dispersar, e aí Paulo vai escrever para essa igreja que está fugindo da perseguição, ok? Está se espalhando pelos lugares. A gente tem que entender que o cristianismo, ele originalmente era considerado uma seita judaica, os historiadores dizem. Então ele começou com os judeus, majoritariamente judeus, os 12 apóstolos judeus, Jesus judeu, ok? Então eles tinham uma ideia naquela época de que o evangelho era somente para os judeus, tanto que posteriormente Pedro tem uma visão de um lençol, vários animais, né, e tem a instrução de que Pedro mata, come, e ele diz: não vou fazer isso, comer animal impuro, né? Enfim, então a partir dali, daquela visão, no desenrolar daquela visão, é que a gente vê o evangelho sendo alcançando os gentios, tanto que Pedro, depois que prega para os gentios, ele precisa voltar para a igreja de Jerusalém para explicar por que ele estava pregando o evangelho para os gentios. O que é que você estava fazendo no meio daquele povo? Porque essencialmente, originalmente, começou com os judeus. E Tiago foi quem, né, vamos dizer assim, reuniu essa turma aí, essa galera que conciliou essas coisas e entendeu que de fato o evangelho não seria apenas e exclusivamente para os judeus, mas também para alcançar os gentios. Amém? Esse livro, essa carta aqui de Tiago, é a que menos cita Jesus. Se você fizer uma pesquisa, se você tiver um aplicativo aí eletrônico, se você fizer uma pesquisa, ele fala sobre Jesus Cristo apenas 2 vezes nessa carta. Porém, é a carta que mais fala parecido com os ensinos de Cristo.
Apesar de citar, é a que cita menos, mas é a que mais fala parecido com aquilo que Jesus ensina. Não sei, por causa da familiaridade, talvez por ser irmão de Jesus Cristo. E aqui, nessa carta, Tiago confronta, vamos dizer assim, ele faz um confronto a uma espiritualidade apenas teórica. Algumas pessoas, alguns desavisados, quando leem essa carta, podem imaginar que Tiago está contra Paulo, porque Paulo é o grande pregador da graça, e Tiago é aquele que diz assim: a fé sem obras é morta. Demonstra aí sua fé sem as obras, que eu pelas minhas obras vou demonstrar a minha fé. Então um leitor desavisado pode olhar e dizer assim: rapaz, eu acho que Tiago estava pregando contra o que Paulo falava acerca da graça, mas não é, tá? Ele apenas confronta essa espiritualidade apenas teórica. Aquilo que Jesus disse, precisamos lembrar: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, lembra? Compará-lo-ei a um prudente que edificou sua casa sobre a rocha, ou aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Pronto, o que Tiago está fazendo é corroborando o ensino de Jesus Cristo, de que não precisamos apenas conhecer o Evangelho é para ser conhecido e para ser praticado. É isso o que Tiago está falando nas suas cartas, e isso não anula em nada a graça de Deus, ok? É uma carta que ela tem fortes características pastorais. É uma carta que ela corrige, direciona, ela chama para perto, Então nós vamos ver muitas características pastorais nessa carta. Uma carta cheia de imperativos, de aplicações práticas. Você precisa fazer isso, você não deve fazer aquilo. Uma carta muito direta, tá? De Tiago. Resumindo o capítulo 1, só trazendo aqui como informação, Tiago fala sobre permanecer firme na fé diante das adversidades. Veja, o público ou o destinatário dessa carta são aqueles que estão fugindo da perseguição, tá? Então, no capítulo 1, o teor do capítulo 1 é esse: eles precisam permanecer firmes na fé, porque não é fácil sustentar a fé em meio a perseguições. Tem gente que desiste do evangelho e da igreja porque alguém olha de cara feia. Imagina um governo perseguindo, matando, queimando. Os historiadores dizem que cristãos eram queimados vivos e colocados como tochas para iluminar a cidade, como lamparinas. Cristãos como tochas, fogo, eles vivos, iluminando a cidade. Imagina manter a fé no meio de uma perseguição dessa. Então é isso que Tiago está trazendo essa carta para todos eles. Capítulo 2, ele fala sobre a operosidade dessa fé por meio das obras. É uma parte bem prática mesmo. E o que está proposto para nós agora é o capítulo 3. Então já abre aí, Tiago 3, capítulo 1. Vou ler aqui na NVT, ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Capítulo 3 ele já começa dando na canela aqui, né? E quando nós lemos aqui nesse versículo mestre, aqui não está se referindo especificamente ou exclusivamente ao dom ministerial, tá? Como era uma carta para judeus dispersos, então os judeus, ele tinha na sua cultura a figura do rabi, que era aquele que ensinava, né? Aquele que formava discípulos, aquele que discipulava, aquele que influenciava. Então eram pessoas que se levantavam mesmo como referências no ensino das escrituras, ok? Então quando ele fala a palavra mestre, é a palavra rabi, porque ele está falando inicialmente com os judeus. Então eles entendiam muito bem o que é isso aqui. Então mestre, quando você lê nesse versículo, é aquele que discipula, aquele que exerce influência sobre um grupo ou algo desse tipo. Então ele diz assim: não sejam muitos de vós. Tem uma versão que vai dizer assim: não quereis ser, alguma coisa desse tipo, assim, ou não sejam vós, alguma coisa desse tipo, ou não se torne, enfim, tem vários termos que são utilizados especificamente sobre isso. Então aqui ele está dizendo assim: rapaz, não invente. Vamos lá, deixa eu interpretar da minha forma aqui. Ele diz assim: cuidado quando você for ensinar.
Tenha preocupação com aquilo que você fala, porque você não pode ensinar de qualquer forma. Na continuidade você vai entender porque que ele já começa com esse teor, tá? Isso não se aplica apenas ao dom do mestre, mas a todos os dons, que a gente sabe que todos os dons ministeriais precisam ensinar. Amém? Todos, absolutamente todos. Precisa dessa questão do ensino. Eu sei que tem alguns dons que talvez, por terem um contato ou uma pegada maior com as manifestações espirituais, é possível que alguém caia no erro de achar, tá, que só é espiritual aquilo que vem de última hora. Eu tinha um colega meu que ele dizia assim: eu não preparo ministrações, eu não estudo, porque o Espírito Santo, porque toda vez que eu monto uma ministração, na hora o Espírito Santo muda. Chega na hora, vai lá, o Espírito Santo diz: não é isso. Eu disse: rapaz, tua pregação deve ser muito ruim, porque o Espírito Santo está com pena do povo, está com compaixão do povo. Aí quando chega na hora ele vai e muda a mensagem, porque eu acho que a tua mensagem deve estar muito ruim, então precisa estudar mais um pouquinho para ver se monta uma mensagem que presta. Porque se toda vez que tu vai montar uma mensagem, chega na hora o Espírito Santo muda, está ruim essa tua mensagem, tem que avaliar isso aí. Então assim, eu conheço a igreja dos santos dos últimos dias, mas o Espírito Santo da última hora não existe não, gente. O Espírito Santo é aquele que revela o futuro. Ele não fala apenas na hora não, ok? Então não é unção apenas se chegar na hora não. Nós vemos em Apocalipse falando que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O último livro da Bíblia, dizendo que o Cordeiro de Deus foi morto, não foi na cruz não, foi desde a fundação do mundo, que vinha sendo revelado profeticamente. O Espírito Santo vinha revelando por meio de profecias, por meio de eras, gerações. Então o Espírito Santo que revela hoje é o mesmo que revela semana passada, há 15 dias atrás, há um mês atrás. Mensagem profética é assim, ela surge no coração, e não necessariamente é para um momento que ela chegou. Muitas vezes você tem que ruminar aquilo, guardar, montar algo para a oportunidade chegar e você falar. Não deixou de ser profético. Não é porque veio com 15 dias antes que deixou de ser profético. Tem uma história, foi até meu irmão Luiz que contou. Ele disse que certa vez na sede ele chegou para tocar até com uma boa antecedência para saber qual era o repertório. Ele chegou para o dirigente da música lá e disse assim: qual é o repertório de hoje à noite? Ele disse: o Espírito Santo na hora vai me dar. Aí o Luiz disse: pois fala para ele para falar para o restante do grupo também, que ele só vai revelar para tu. Que onda é essa? Não, gente, tem que ter repertório, tem que estudar, tem que ensaiar. A nossa espiritualidade não vai se embora por causa disso não. Amém? Então o Espírito Santo ele se antecipa. Lá em Isaías 40 diz assim, que Deus é aquele que revela o fim desde o princípio. Antecipação. Então o Espírito Santo pode revelar na hora? Pode, mas ele pode se antecipar também. Amém? Então todos os dons ministeriais devem ensinar, mas precisa ter sim esse cuidado, né? Aquele que se coloca como discipulador, aquele que ensina. Nós vemos Isaías 61, por exemplo, Jesus falando assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para falar, para pregar, para proclamar. Existe uma unção para falar. Amém? Existe uma unção para ensinar. Então é importante que nós estejamos cientes de que a nossa dependência vem de Deus. Não é uma sabedoria produzida em nós, mas que vem pela inspiração do Espírito Santo. Amém? Então nós falamos da parte de Deus. Toda sabedoria e fonte de inspiração vem dele. Então é interessante que quando nós lemos esse versículo, ele diz assim: pois nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Interessante isso. Existe um juízo de Deus sobre o ensino. Por isso que ele diz: você que quer se fazer mestre, cuidado, fique atento, porque tem um juízo de Deus sobre o ensino, e esse juízo é com maior rigor. Então a gente não deve ensinar de qualquer forma, de qualquer jeito. Amém, gente? Então, vamos lá. Se existe um juízo sobre o ensino, então eu me preocuparia com cada oportunidade que eu tenho de ensinar. Eu me preocuparia se existe um juízo sobre isso.
porque não é de qualquer forma. Amém? É isso que Tiago está querendo trazer, esse esclarecimento e essa responsabilidade aqui. Então, antes de a gente perguntar a alguém, depois de tiver uma oportunidade, como é que eu ministrei? Como é que eu fui? Que tal a gente perguntar a Deus: eu cumpri, eu satisfiz as suas expectativas? Fica a dica, ok? Então Tiago aqui não estava desencorajando o ensino nesse versículo, mas ele nos traz apenas um alerta acerca dessa responsabilidade que nós temos sobre o ensinar, ok? Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Interessante isso, né? Uma colega minha, ela diz assim, interessante. Nós vemos aqui que ele fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Por quê? Porque não somos perfeitos ainda, não tivemos o corpo, né, transformado, nossa mente está sendo renovada. Quem foi recriado foi o nosso espírito, mas ainda estamos nesse corpo, ainda habitamos nesse corpo, ainda temos essa mente aqui para renovar. Então tropeçamos sim em muitas coisas, mas ele está falando especificamente sobre o ato de falar. Ele diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Interessante, porque nós vemos nesse versículo que maturidade ou imaturidade se evidencia no falar. O falar entrega quem está em fé, quem não está em fé, quem é maduro e quem não é. Certa vez eu fiz uma pergunta ao pastor Isaías, eu disse: nesses tantos anos de pastoreio do senhor aí, quantas vezes o senhor precisou fazer um gabinete porque alguém não estava sabendo fazer a função que precisava fazer na igreja? Agora me responda, quantas vezes o senhor precisou fazer um gabinete por palavras que foram mal colocadas, que destruíram relacionamentos, que destruíram famílias, destruíram reputações, palavras malditas. O trocadilho é intencional. Então, assim, maturidade ou imaturidade, nesse versículo a gente vê que ele se evidencia na fala. Então precisamos sim, gente, ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ensina. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, né, sobre tudo que se deve guardar, veja, sobre tudo que se deve guardar, nem tudo a gente deve guardar, tem coisa que a gente tem que soltar. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então tem coisa que a gente tem que soltar, e avançando para as que estão adiante. Então tem coisa adiante que a gente precisa avançar para conquistar, mas soltando o que precisa ficar para trás. Mas sobre tudo que se deve guardar, porque nem tudo a gente deve guardar, guarda o teu coração. E aí a gente às vezes fica perguntando: mas guardar o coração, o que é guardar o coração? Vamos imaginar, a Bíblia fala que a mecânica da salvação é o quê? Crer com o coração, confessando com a boca. A gente vê que a boca está diretamente relacionada ao quê? Ao coração. Certa vez Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai dela. A boca, fonte de contaminação. Lá na frente nós vamos ver Tiago falando, corroborando isso que Jesus falou. Então nós começamos a ver que a Bíblia diz, Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida no poder da língua. Então a gente começa a perceber que existe uma conexão entre o coração e a boca. Então guardar o coração é guardar a língua, é guardar a boca. Eu já tive a oportunidade de ter pessoas que chegaram para mim insatisfeitas com alguém, ou com alguns, vamos colocar com alguém, insatisfeitos com alguém, e descarregam, e fala toda a sua insatisfação. Aí no final diz assim: mas eu estou guardando o coração. Eu disse: tá não, porque a boca entregou que não está, porque falou um monte de coisa que nem devia. Então a boca revela maturidade ou imaturidade. Então guardar o coração está diretamente relacionado a guardar a língua, e nós vamos ver que Tiago mais na frente vai falar de forma mais específica sobre isso. Então é efeito cascata, que diz assim: aquele que não tropeça no falar é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então se você, não é que a língua vai refrear todo o corpo, mas se eu for capaz de refrear a minha língua, eu estou maduro o suficiente para refrear todo o restante do corpo. Isso diz respeito à santidade, ok?
a minha capacidade de frear a língua, ela é suficiente para frear todo o meu corpo. Enfim, então a maturidade necessária para controlar a língua é suficiente para controlar todo o corpo. 3, versículo 3. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também, um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. 5. Assim também, a língua é algo pequeno em relação ao tamanho do corpo, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Olha a capacidade da língua, uma simples fagulha. Às vezes a gente vê no noticiário aí florestas, enfim, às vezes no Brasil, às vezes fora, nos Estados Unidos e em outros lugares, fogo grandioso lá, quase que incontrolável, as equipes de salvamento tentando controlar, e a gente nunca imagina que esse fogo gigantesco começou com uma pequena fagulha e foi se espalhando. Pronto, esse é o potencial da língua, tocar fogo em floresta por meio de uma fagulha. Por isso a importância que Tiago está trazendo, e a gente frear, colocar freio na nossa língua. Então tudo está relacionado àquilo que nós dizemos, ou ao poder que existe da comunicação. Ele usa alguns termos interessantes, né? Freio no cavalo, que é o poder para direcionar a vida, né? O leme do navio, que é vamos dizer assim, uma palavra que pode sustentar toda a nossa vida, dar direção mesmo em meio a ventos contrários. Nós somos capazes, por meio daquilo que nós falamos, não ficamos à deriva diante de situações difíceis. Então, uma faísca para uma floresta, gente, tem um poder destrutivo grandioso. Então isso é um alerta que Tiago nos traz. 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Isso é, ela é usada pelo diabo. Qual é a forma do diabo utilizar os homens? Toda vez que o diabo quiser utilizar alguém, o homem vai ficar possesso? Não, ele utiliza a língua. Nós vemos isso com Pedro, por exemplo. Pedro, inspirado pelo Espírito, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias. E vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem falaste, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Falando que aquela sabedoria que Pedro proferiu foi inspirada pelo Espírito. No mesmo capítulo, se a gente for dar sequência, Jesus vem falando acerca da sua morte. E mais na frente Pedro chama Jesus e diz assim: mestre, tem compaixão de ti. Você morrer, como assim? Contradizendo aquilo que Jesus estava falando. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Mostrando qual era a fonte da inspiração naquele momento. No mesmo capítulo, no mesmo episódio, Pedro consegue ser inspirado pelo Espírito e depois inspirado por Satanás. Veja o cuidado que nós precisamos ter com a nossa língua. Qual é o parâmetro? A palavra sempre vai ser o nosso parâmetro, para saber se a fonte do nosso conhecimento e inspiração está vindo de Deus ou do diabo. Mas ele vem pela boca, vem pela língua, ok? Olha como é interessante. Apocalipse 6,2 nos diz que, fala lá que acerca de um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Apocalipse 19, 11 e 15 também fala de um cavalo branco, mas diz que o seu cavaleiro, o cavaleiro que está nesse cavalo, de sua boca sai uma espada. Então nós vemos as mesmas figuras, cavalo branco e cavaleiro. O que diferencia o do capítulo 6 para o capítulo 19 é que um usa um arco e o outro usa uma espada. As armas são diferentes. E nós vemos lá em Efésios 6 que fala da armadura. Ele diz que o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Quem era esse cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6 que estava com o arco?
está relacionado ao maligno. Não, era Jesus. Por quê? Porque ainda em Efésios 6, ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa sim é a arma de Jesus, quando ele vier na sua segunda vinda. Daí eu deixo a pergunta para cada um de nós: quais armas estamos utilizando? Dardos inflamados para tocar fogo em floresta? Ou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Jesus contra o diabo no deserto, ele venceu dizendo: está escrito. Ele venceu com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas infelizmente tem muito crente tocando fogo em floresta, lançando os dardos inflamados do maligno. Isso que a Bíblia fala, não sou eu que estou dizendo não, tá? É isso que Tiago está batendo e combatendo. 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí a gente, se parasse aí, a gente dizia: meu Deus, para que Deus botou esse troço aqui? Se ele é carregado de iniquidade, se ele carrega veneno, porque língua que carrega veneno está se referindo à cobra. Lembra que Jesus falava com os estudiosos da sua época: raça de víboras. Então, se é um mal incontido, carregado de veneno mortífero, por que Deus colocou isso? Mas Tiago continua: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ele está falando, é a capacidade que a língua tem de tocar fogo na floresta. Ele vem falando isso, né? A capacidade que ela tem. Aí ele diz assim: não tem que ser assim conosco. Não é conveniente que seja assim. Com o mundo, beleza, conosco não. E mais na frente ele vai explicar por quê. Tiago 3, do 11 e 12. Acaso de uma mesma fonte? Aí ele vai começar a falar de fonte. Ele estava falando de a língua, agora ele vai falar da fonte, ok? Que guia essa língua. Acaso da mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode figueira produzir azeitonas ou videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgadas. Então ele estava falando antes do poder das palavras, mas agora ele fala da origem delas. Então ele está falando com um público que foi recriado em Deus, que teve o seu coração recriado. Então a sua fonte não é mais para produzir águas amargas. Sua fonte não produz mais nada do maligno, porque nós fomos recriados, aquilo que vem de dentro, né? Como no Rema, as realidades da nova criação. Somos uma nova criatura em Deus. Então de nós deve jorrar águas vivas que fluem para a eternidade. Não é uma água morta para a maldição, não. Isso não faz parte de um espírito recriado, ok? É isso que Tiago está nos dizendo. Então o problema não está na língua, mas na fonte que usa ela, que guia ela. Então Tiago aqui nesse versículo ele está utilizando o argumento da impossibilidade biológica. Quando ele diz que uma fonte de água doce não pode produzir água amarga, assim como uma figueira não produz azeitona, nem videira produz figos, ok? Isso é impossibilidade. Então o espírito recriado tem frutos para evidenciar, e esses frutos não tem nada a ver com o maligno. Amém? Oh glória! Então Tiago, ele está confrontando mesmo a hipocrisia daqueles cristãos. É de nós não, é daqueles cristãos, ok? Então é uma questão de natureza. Vamos lá, 13 ao 18. Se vocês são sábios e inteligentes, está falando sobre sabedoria, e ele disse, lembra? A língua que fala coisas grandiosas. E na época tem um contexto dos gregos, filósofos, grandes nomes. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Não é somente pelo falar, é vivendo de forma honrada, realizando boas obras com humildade,
que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrena, mundana e demoníaca. Ele está falando sobre a origem. Lembra que ele vinha falando de fonte antes? Está falando sobre a origem dessas coisas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Estou lendo na NVT. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Isso é interessante. Plantando não é sementes de discórdia, plantando sementes de paz, e tem uma colheita. A colheita é justiça. Então a verdadeira sabedoria, ela não é uma sabedoria intelectual, terrena. Ela é uma sabedoria que se revela pelo comportamento humano. Ela se evidencia no comportamento, ok? É uma sabedoria que vem do alto. Nós vemos alguns destaques aqui dessa sabedoria do alto: humilde, pura, pacífica, amável, tratável, misericordiosa, sincera. Essa é a sabedoria do alto. Forma de a gente identificar aquilo que a gente está falando ou fazendo. A fonte é de que, né? Vem de quem? Procede de quem? Porque se for do alto, é isso aqui, ó: humilde, pura, pacífica, amável, tratável, misericordiosa e sincera. Agora, se ela for terrena, mundana e demoníaca, é invejosa, egoísta, mentirosa, ambiciosa e facciosa. São características para a gente identificar. Essa sabedoria está sendo proferida ou demonstrada. De onde ela vem? Pronto. Isso é um resumo aqui. Você pode até anotar, deixar colado assim na porta do seu quarto, para que você consiga facilmente identificar de onde é que vem essa sabedoria. Dependendo da característica dela, você consegue identificar. Ela é do alto ou ela é terrena? Ela é divina ou ela é maligna? Rapidinho, a gente terminou. Capítulo 3, vamos para o 4 agora. Capítulo 4, 1. De onde procedem? Ele está dando continuidade. Vai falar agora dos resultados, tá? De uma língua que inflama, que toca fogo, de toda essa sabedoria maligna. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ok? Entre vós. Esse povo está fugindo. De onde senão? Dos prazeres que militam na vossa carne. Carnalidade. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Aí a gente vê Jesus dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e acharei, abris, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Parece automático quando Jesus fala isso, né? Pedi e dar-se-vos-á. Mas Tiago já fala que não é todo pedido que vai ser atendido, não. Porque precisa ter característica. E se for para esbanjar nos próprios prazeres carnais, não vai receber nada. É isso que Tiago está falando. Então, veja bem, era uma igreja que estava dispersa, fugindo da perseguição, mas contenciosa, brigando entre eles. De onde vêm as guerras que existem entre vocês? Tinha gente ensinando todo tipo de presépio, heresia, dividida a igreja, porque ele fala sobre facção, divisão, contenda, brigando entre eles. Agora eu fico imaginando, se a gente entender o contexto cultural da época, como é que esse povo brigava se eles estavam espalhados? Possivelmente por meio de cartas, mandando as cartas uns para os outros, confrontando, ensinando coisas que não deviam, dividindo aqueles que já estavam, né? Que estavam dispersos. Não tem essa facilidade que a gente tem hoje. Aí hoje a gente vê o povo brigando em grupo de zap, brigando em Instagram. Tem casal. Não tem um ditado que diz assim: em briga de marido e mulher não se meta a colher, né? Tem casal que eles vão brigar na internet. Eles vão pegar as insatisfações dele de casa, vai para a internet brigar, porque meu marido fez isso, meu marido fez isso, não é porque minha esposa é isso. Pelo amor de Deus, nem tudo
precisa ser publicado. Deixa eu te dizer uma coisa: se for a palavra de Deus, tem que ser publicado sempre. Amém? E a palavra tem que ser publicada, tem que ser pregada, tem que ser revelada. Agora, insatisfação, gente, vai para a internet não, é podre. Pastor brigando com pastor, igreja brigando com igreja, é triste, podre. Isso não ajuda em nada o avanço do evangelho, em absolutamente nada. Roupa suja se lava em casa, não é na rua não, é em casa. Vamos lá. Então, nós vemos aqui Tiago falando sobre guerras e conflitos que vêm da carnalidade mesmo, desejos da carne, carnais, né? E ele mostra mesmo que o problema de uma oração não respondida está na motivação, não é apenas pedir, tem que pedir da forma correta, porque infelizmente tem muita gente que pede e não recebe porque está pedindo mal. Então, são pessoas que se tornam escravos dos seus próprios desejos, seus achismos, daquilo que acha. Sabedoria do alto, não, o que importa é o que eu acho, é o que eu penso. A igreja de Corinto, não, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É o culto do eu, é o que a gente vê muito hoje na internet, o culto do eu, porque eu, não porque eu, porque eu. E a sabedoria do alto fica onde? E a palavra fica onde? A unção do Espírito fica onde? Então cuidado, quando você estiver abrindo a boca dizendo, não porque eu, aí você acende um sinal de alerta, para saber se você não está cultuando o seu eu, mais do que cultuando o seu Deus. Vamos lá, Tiago 4, aqui é forte. Adúlteros, outra versão vai dizer infiéis, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos soberbos ou orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse adúltero aqui não está se referindo a marido e mulher não, ok? É gente que está flertando com o pecado, se tornando amigo dos prazeres mundanos, amigo do mundo. Por que adúltero? Porque nós somos a noiva de Cristo. Como é que somos a noiva de Cristo e estamos flertando com o maligno, flertando com o pecado, flertando com o mundo? Por isso que ele chama adúlteros, ok? Em todo esse contexto. E quando fala que o Espírito tem ciúmes, é ciúmes desse relacionamento adúltero com o mundo, infiéis ao nosso esposo, ok? Noivo ainda. Então, Tiago nos fala que o fato de sermos atraídos e seduzidos pelo mundo, isso é um adultério espiritual. A gente precisa ter cuidado e estarmos flertando com as coisas do mundo. Dando continuidade, Tiago 4:7 agora. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só um adendo aqui, que no finalzinho do 6 ele diz assim: Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça, concede graça aos humildes. Eu vou dizer, oposição mundana a gente já tem como cristão, do sistema mundano. Oposição do diabo a gente também encontra. Agora, a oposição de Deus, meu amigo, a gente vai perder muito. Imagina Deus nos resistir, Deus se opor a nós por causa de orgulho e soberba. Rapaz, eu quero Deus comigo, eu não quero Deus contra mim não é uma coisa boa não, porque já basta o mundo e o diabo. Aí Deus agora se opondo a mim, é melhor ser humilde, porque aí na humildade ele concede graça. Vamos lá, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. O
humilhem-se diante do Senhor e Ele os exultará. Então aqui Tiago está falando, não celebrem em pecado, ou sobre o pecado. Eu não sei se vocês, alguém aqui já teve a oportunidade, ou teve a oportunidade de estar em um dos acampamentos, há alguns anos anteriores aí, em que estava um mover grandioso, lá na sede, o povo correndo, babando, caindo, rolando, dando um pirueta. Depois o nosso pastor Isaías subiu, e foi esse texto que ele leu. Ei, é preciso ter muita convicção em Deus, da palavra profética, para diante do mover, depois do mover, ele subir e dizer: lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês de ânimos dobro. Diga aí, estava uma alegria, uma maravilha, um ambiente maravilhoso, mas ele se levantou profeticamente para dizer: não celebramos sobre o pecado. Sobre o pecado é arrependimento, é humilhação, não é celebração não. Tem que ser muito macho para fazer um negócio desse, no acampamento de carnaval na sede. Mas nosso pastor Isaías é um coração maravilhoso. Eita glória! Vamos lá. Então, diante de Deus, precisamos de submissão e humilhação diante dele, ok? E ao diabo a gente resiste. Diabo a gente resiste. 1 Coríntios 6,18, falando acerca da impureza, ele diz assim: fugir. Em Coríntios ainda 10,14, falando acerca da idolatria, ele diz assim: fugir. Mas do diabo ele diz: não, diabo a gente resiste. O problema é que tem muita gente fugindo do diabo e tentando resistir à impureza, o pecado. Vai dar errado. Tem que fugir, filho. Está diante de uma situação, sei lá, no trabalho, tem alguém querendo flertar com você, dando em cima de você, você é homem casado, fuja. Isso não é medo não, é sabedoria. Fuja. Não invente de resistir não, que vai dar errado. O remédio para a impureza e idolatria é fuga, mas ao diabo é resistência. Amém? E Deus? Submissão e humilhação. É isso que Tiago está nos trazendo. E aqui parece que Tiago, mais uma vez, está confrontando o ensino da graça. Ele está dizendo assim: se aproximem de Deus para que Deus se aproxime de vocês. Humilhe-se diante de Deus para que Deus exalte. Ué, então eu tenho que fazer algo por merecer? Cadê a graça que Paulo tanto ensina, que é um favor imerecido? Mas não é um contraponto não, ok? Porque Romanos 12,9, a gente vai ver que Tiago está corroborando alguns ensinos específicos. Romanos 12,9 diz assim: detestai o mal, apegando-se ao bem. É porque quando você começa a soltar uma coisa, você começa a caminhar para o outro lado. Mateus 6,24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para ficar com esses dois, ok? Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Não tem um meio termo não. Não tem um centrão, como é no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem esquerda, direita e centrão. Em Deus não tem centrão não. Ou você está com o diabo, ou você está com Deus. Hebreus 4,16, ele diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para receber o que? Graça e misericórdia. A gente se aproximar. Por quê? Porque à medida que a gente se aproxima de Deus, a gente se distancia do diabo. É isso. Não é que a gente merece alguma coisa de Deus porque está se aproximando dele, não. É porque é sabedoria. Deus já nos deu a instrução. À medida que a gente se aproxima dele, a gente está deixando o maligno de lado. Porque não dá para ficar entre dois senhores, não. Então esses crentes estavam se afastando de Deus por causa de suas carnalidades, celebrando sobre o pecado, porque pecado é uma ofensa, gente, contra Deus. Não dá. Pecado é uma ofensa. Então no reino de Deus, o caminho da exaltação é a humilhação. Lembra de Jesus lavando os pés do discípulo? Aquele que quer ser o maior tem que ser o servo de todos. Isso é o reino de Deus. No mundo, o caminho da exaltação é a bajulação. Em Deus não, o caminho da exaltação é a humilhação. É isso que Tiago está trazendo para cada um de nós. É uma consequência direta, né? Essa exaltação é uma consequência direta da humildade voluntária diante do Senhor, servindo aos irmãos. 11. Irmãos,
E aí ele vai continuar nessa mesma pegada, tá? Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador ou cumpridor da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Isso é muito forte, né? Você está julgando. Se você está julgando diante da lei do legislador, né? Você está se colocando como aquele que criou a lei, como o próprio legislador. E lei aqui, entenda, não necessariamente é a lei mosaica, porque ele está falando para judeus convertidos. A gente pode dizer, mas não faz sentido essa lei. Faz, gente. Gálatas 6,2 cita a lei de Cristo. Tiago 1,25, lá no início, cita a lei perfeita, a lei da liberdade. Não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Então, falar mal, Tiago fala que é um julgamento, e a gente se coloca como um juiz e não um praticante. Quando a gente fala mal, sabe? Minha mãe usava essa expressão, um macaco que não olha para o rabo, porque uma expressão antiga aí que diz que o macaco ficava preocupado com a cobra, dizendo, sai da rua, cobra, porque senão o carro vai passar por cima do teu rabo. Mas o rabo dele também estava no meio da rua e ele não olhava. Então, assim, por que Jesus traz essa instrução, né? Porque a gente está preocupado com o arqueiro do olho do nosso irmão, não vendo a trave que está no nosso. Então, assim, por isso que nos ensinos de Paulo, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lá em 1 Coríntios 11, né? É examinar a si, não é ao outro. Não é estar examinando e falando mal a vida do outro, é examinar a si. Amém? Para não se colocar como juiz. E interessante quando ele faz essa pergunta, quem és tu que julgas o teu irmão? Está querendo ser juiz? Porque juiz só existe um. 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Gente pretensiosa. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, veja que ele vinha falando acerca de humilhar-se diante de Deus, para que Deus exalte. Isso não é errado fazer planejamentos, não. Nós vemos a Bíblia em vários momentos ensinando a planejar. Mas qual é o erro? É que nós, uma vez transformados, precisamos submeter o nosso planejamento à vontade de Deus. Jesus do Getsemane, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a sua, se humilhando debaixo da potente mão de Deus, do plano de Deus, ok? Então, nós precisamos, gente, não cair nessa vala da arrogância pretensiosa de querer determinar o nosso futuro. Nosso futuro está em Deus, ok? Fugir disso é arrogância. Todo plano humano sem Deus é arrogante. Todo plano humano. Por quê? Porque quer fazer a sua própria vontade, seus próprios desejos, e não o de Deus. Deixa eu olhar meu tempo aqui. Ok. E aqui nós vemos o pecado da omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então não necessariamente o pecado é por aquilo que a gente faz, mas se a gente sabe o que fazer e não faz, a gente está pecando. Isso é a omissão em se fazer, tá? Então, uma dica aqui para você que serve: nunca olhe para alguma coisa que você encontra fora do lugar, você podendo consertar, e você diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não faça isso. É um treinamento. Eu não estou dizendo que você está pecando, não, mas é um treinamento, tá? Isso é responsabilidade do diaconato, eles que façam. Não. Eu lembro certa vez, eu estudava com segundo grau, junto com a minha irmã, e toda vez que eu descia do ônibus, eu falava para o motorista assim, muito obrigado.
repetidas vezes, todo dia, descia do ônibus, muito obrigado, muito obrigado. Uma vez minha irmã se chateou com isso. Por que você está pedindo obrigado ao motorista? Isso é obrigação dele. Eu disse, não estou pedindo obrigado a ele, porque eu estou considerando que ele está me fazendo um favor. Estou pedindo obrigado a ele, porque eu sou educado, eu posso ser educado. Então assim, tudo que você encontrar na sua frente, que for capaz de resolver, resolva. Não espera pelos outros, não. Amém? Não jogue a responsabilidade nos outros, não. Eu trabalho há 26 anos em órgão público, eu sei o que é isso. De às vezes eu ver alguém com uma necessidade, eu posso resolver, mas eu dizer aqui, não, isso não é do meu setor, não. Isso é de outro setor aí, que se vire. Vendo a pessoa lá esperando horas e horas. Não, gente, resolve. Se está na sua mão resolver, resolve. Não joga para o outro, não. Isso é um treinamento, ok? Tiago 5:1, prestem atenção, vocês que são ricos. E ele vai dobrar um pouquinho o tom aí. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Suas riquezas apodreceu, suas roupas finas são trapos, comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumulam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Tiago não está falando contra a riqueza. A gente vai entender por quê. 4. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. É riqueza adquirida por meio de fraude, ok? Não é a riqueza em si. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Então, está associado com aquilo que Jesus fala, que a vida do homem, lá em Lucas 12:15, não consiste na mudança de bens que ele possui. Também Jesus fala em Mateus 6:19, não acumuleis tesouros sobre a terra. Em 1 Timóteo 6:18, Paulo falando para Timóteo, diz assim: digam a eles que sejam ricos de boas obras. Pronto, essa é a verdadeira riqueza diante de Deus, tá? E aqui não é o combate à riqueza em si, mas é uma riqueza baseada na exploração do outro, a cultura da exploração que a gente sabe que tem no mundo. Certa vez eu cheguei no restaurante aqui da cidade, encontrei um amigo meu tocando piano, disse assim, vou pagar o cover artístico. Aí paguei o cover artístico, porque no meu coração eu queria chegar para ele. Depois eu fui conversar com ele, ele disse, olha, naquele dia, viu lá no restaurante que você estava tocando, eu paguei lá o cover artístico para lhe ajudar. Aí ele deu uma risadinha, aí disse, esse dinheiro não chega para mim não. Eu disse, como assim? Ele disse, não, eles me contratam, sei lá, R$100, R$200, eu fico tocando lá, e aí eles vão recolhendo o cover artístico, que dá altíssimo, mas não repassa para o músico. Isso é cultura da exploração, isso é riqueza explorando os outros, isso é mundo, gente. Isso não é igreja não, tá? Isso é mundo, mas na igreja isso não pode acontecer não. Continuando, por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e da primavera, com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns aos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição, porque eles estavam sendo perseguidos. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança? Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seja seu sim, sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados, tá? Então, existe aqui um chamado à perseverança, que a vinda do Senhor está próxima. Então a vinda do Senhor, ela está acima de toda e qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar. E a gente sabe que toda a aliança ela tem um juramento. Quando a gente estuda as histórias da aliança, ela tem um juramento. Mas ele diz aqui, essa aliança que nós temos com o Senhor, você não precisa jurar mais não. Essa aliança é eterna, não precisa de juramento nem nossa parte não. Sabe qual é o nosso juramento? O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, acabou. Isso, de alguma forma,
corrobora com aquilo que Jesus falou lá em Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Tiago está só fazendo um eco relacionado a isso. O que é isso? É uma palavra confiável, ok? É isso que ele está falando. É assumir as responsabilidades por aquilo que a gente se compromete. 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre nós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Isso é a igreja, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ok? Então, vamos lá. Se tem alguém incapacitado de vir para a igreja, aqui ele está falando relacionado à doença, ei, chama os presbíteros, avisa, manda um zap, está fácil hoje, porque infelizmente eu vejo muita gente que deixou de vir para a igreja por algumas circunstâncias e fica doído porque ninguém procurou, mas quem tem que procurar é ele. Se ele está precisando de ajuda, é ele que tem que procurar, ele tem que ir atrás. Sabe aquele que está doente? Chama os presbíteros. Se a gente souber, a gente vai atrás, gente, ok? Mas não joga a responsabilidade nos outros, não. Se você está precisando de alguma coisa, vá atrás. E, vamos lá, a cura do doente não necessariamente está no óleo, que se refere aqui ao óleo, né? Ungir com óleo. A cura está na oração da fé. Quem vai levantar não é o óleo, quem vai levantar é o Senhor. Quem cura é a oração da fé, e quem levanta é o Senhor, ok? Qual o papel do óleo? É um acessório. A gente não sabe se é o único lugar no Novo Testamento que fala sobre óleo, para usar e ungir, tá bom? O Novo Testamento é o único lugar que fala sobre óleo. Possivelmente se esteja entranhado com a cultura da época, possivelmente. Tem alguma coisa errada em orar ungindo com óleo? Não, nenhuma. A gente só não pode, em cima disso, criar uma doutrina que a oração só vai funcionar se a gente tiver com óleo. Amém? Então vamos lá. Falando, se tiver em pecado, serão perdoados também. Então a gente sabe que nem toda doença é consequência de pecado, mas pode ser, porque Jesus curou certa vez alguém e ele disse no final: vai em paz e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então tem doença que está relacionada sim a pecado, que dá brecha, ilegalidade para o diabo sapatear. 19, meus irmãos, estamos terminando, tá, gente? Isso é, olha, os 2 outros versículos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então Tiago finaliza assim com esse tom de urgência e cuidado pastoral com relação àqueles que estão, né, se desviando. Está se desviando da verdade? Está começando a se desviar? Ele diz assim: rapaz, a gente tem que ir atrás para restaurar e puxar para perto. Não é para chutar para mais longe, não. É tentar puxar para perto, tentar restaurar. É a responsabilidade de trazer alguém de volta, né? E essa responsabilidade é de todos. Ele diz assim: se alguém o converter, alguém, ele está dizendo que é só a liderança que tem que ir atrás, não, é alguém o converter, ok? Sempre nessa busca de trazer a pessoa para perto. E nós vemos aqui que o foco de toda a carta, tá, gente? O foco de toda a carta é sempre a prática da fé, ou a fé prática, e não a fé teórica. Que fé é essa? É a fé que controla a língua, a fé que tem cuidado com os necessitados, a fé que ora pelos enfermos, a fé que não desiste dos irmãos que estão se desviando. Pronto, isso é todo o resumo da carta de Tiago. Amém? Então vamos orar encerrando. Pai, nós te rendemos graças por essa oportunidade que nós tivemos de mais uma vez estudar a tua palavra, entender, né, o contexto que está inserido nela e aprender todas as aplicações práticas, né, todo esse cuidado pastoral que Tiago teve com cada um de nós, para que possamos colocar em prática e possamos construir um cristianismo vivo
e sólido para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, gente, pela oportunidade. Pastor Júnior.